Bem-vindo todo mundo a mais um painel aqui da Brasil Conference. Eu sou o Vinícius Carrara, um dos organizadores, e esse painel ele fala muito sobre o nosso país, né? O nosso país é uma referência no futebol mundialmente. Para qualquer lugar do mundo que você viaja, as pessoas vêm falar de futebol, então a gente sempre exportou muita qualidade dentro de campo. O Brasil tem esse nome, essa referência há muito tempo. E pela primeira vez, eu acho que nos últimos anos, a gente começa a tornar uma referência também fora de campo, na parte de administração, na parte de gestão. E acho que esse painel é para mostrar um pouco da nossa expertise, não só dentro de campo, mas também fora de campo, uma experiência de trazer conhecimento e gestão para os Estados Unidos. E os Estados Unidos está crescendo muito, é o maior mercado esportivo do mundo, e a liga de futebol, a MLS, ela está crescendo exponencialmente. Então a gente resolveu trazer um case brasileiro, um case de sucesso, um case para a gente ter muito orgulho, e eu convidei aqui para palestrar o Alexandre Leitão, que é o presidente e CEO do Orlando City, e o Kaká, que é jogador do Orlando City, foi o melhor jogador do mundo em 2007. Então, uma salva de palmas para os dois. Ok. Bom, boa tarde a todos. Queria aqui já começar dizendo um negócio que aconteceu há 10 minutos atrás, que me deixa muito feliz e orgulhoso. Nós temos três times lá em Orlando. O Orlando City, que é o time da MLS, o Orlando City B, que é o nosso time de desenvolvimento, e o Orlando Pride, que é o time feminino. E há 10 minutos atrás a gente anunciou oficialmente que a Marta vai jogar no Orlando Pride. Então, né, já começou bacana essa conversa. Então, juntamente com o Kaká, a gente vai ter agora 2 bolas de ouro, melhores do mundo, lá no nosso time. E o segundo comentário, antes de a gente começar exatamente, que isso aqui é uma situação muito interessante, porque normalmente quando a gente senta nessa mesa aqui é para responder quem vai jogar, como é que o time vai se preparar, se vai ganhar. Então eu estou aqui me sentindo até mais tranquilo nessa conversa hoje. Mas enfim, quando o Vinícius me procurou a gente vai falar aqui um pouco do que a gente anda fazendo lá em Orlando, dentro do futebol, dentro do esporte. Isso me remota um pouco das perguntas que eu, pelo menos, mais respondo quando existe essa curiosidade a respeito do investimento que foi feito por um brasileiro, Flávio, que, aliás, está aqui na sala, não sei exatamente, mas foi o homem de coragem que tomou a decisão de fazer o investimento e adquirir o time, levar ele para a MLS. E a pergunta ela acontece sempre, por que foi feito isso? Será que a decisão de comprar um time, ter um time de futebol nos Estados Unidos, ela é baseada na paixão pelo esporte ou alguma relação emocional que possa ter aí envolvido ao negócio? A resposta é que não. Evidentemente que o futebol ele é paixão, né? E a gente trabalha com a paixão a nosso favor. Mas a decisão de fazer esse tipo de investimento é olhando o negócio e olhando para o futuro desse negócio e entendendo se aquilo ali vai ter o resultado esperado ou não, como todos os negócios que são feitos. Então, a gente está falando falar um pouco do mercado americano. Então, a gente está falando de um mercado que tem aí uma projeção, tem um estudo da Price, de chegar a 80 bilhões de dólares em 2019. Ou seja, a gente está sentado aí num negócio bastante relevante. Eu estou falando desses 80 bilhões de dólares baseado simplesmente em venda de ingressos, patrocínios, direito de TV e merchandising. Não estou falando do esporte como um todo nos Estados Unidos, né? Cada tênis aí de corrida que vocês estão usando, a ida na academia, que também movimenta o esporte americano, não é nisso que eu estou falando. Estou falando de esporte profissional americano, envolvendo essas 4 linhas de receita, tem aí uma projeção de se tornar uma economia de 80 bilhões de dólares. E o motivo, no meu entendimento, do porquê isso vai acontecer, passa um pouco pelo novo, ou pelo futuro do consumo de mídia dos jovens e adolescentes de hoje em dia. Né? Toda essa turma tem vários nomes, né? São os millennials, os Y, os X, enfim. Na verdade, são os adolescentes, os jovens. A forma como eles consomem a mídia, ela vem mudando drasticamente ou muito radicalmente nos últimos anos. Eu vejo isso em casa. Eu tenho 2 filhas, 2 meninas, uma de 11 e outra de 14 anos. E a forma como elas não assistem mais televisão, não existe mais, não consegue entender o pai marcar que às 8h45 da noite eu preciso estar em frente à TV para ver alguma coisa. Como assim? Como 8h30? Imagina, você vai lá dar play e assiste o que você quer ver e acabou.
né? E eu falo, não, mas eu tenho Globo Internacional em casa, né, que é o Vejo Notícias do Brasil, mas tem negócio do Jornal Nacional. Eu falei, imagina, isso não é possível, isso tem streaming aí, pai. Como assim? Elas não entendem. Então, a vida delas, a vida de toda essa geração, é uma vida muito de on demand, a vida de eu quero aquilo naquele momento, eu dou o play e acabou. Com exceção de uma coisa, que é o evento ao vivo. Então, o evento ao vivo, na verdade, vai ser uma das poucas oportunidades que anunciantes e as empresas como um todo terão de ter uma certa relação com o seu consumidor, sabendo exatamente o horário que ele vai estar ali sentado olhando. E é nisso que aposta. Por que 2019? Porque é o ano de renovação dos direitos de TV de 3 ligas americanas, a de hóquei, a de beisebol e a de basquete. Então, daí essa ideia. E aí, falando um pouco especificamente do soccer dos Estados Unidos, a gente vai um pouco nessa linha de crescimento. Primeiro que é a liga que mais cresce hoje nos Estados Unidos, né? Pra ter uma ideia, é a segunda liga em preferência de jovens entre 18 e 24 anos, só perde a NFL, né? Também é uma liga muito jovem, tem um pouco mais de 20 anos, que agora recentemente teve seu contrato de direito de TV renovado aí perto da casa de 1 bilhão e que também vamos ter a nossa oportunidade de renovação lá na frente de 2022, quando se imagina aí um crescimento muito maior. Quando isso acontece, né, e isso é a forma como aqui a América faz negócio, né, que você tem que ter o teu business sendo sustentado por ele próprio, né, a partir desse momento, quando esses direitos de TV eles crescem, aí a partir desse momento você consegue ter as receitas, aí sim você passa a ser mais competitivo olhando o esporte como um todo. E quando eu falo esporte como um todo, está aí uma outra motivação pelo qual a MLS e o futebol vai crescer. Porque diferente de qualquer outra liga aqui nos Estados Unidos, a gente está falando de um esporte que ele é global. Ele compete hoje no mundo. E aí você ataca muito fortemente esse adolescente, esse jovem, toda essa base de consumo que está crescendo junto com o esporte. Por quê? Porque esse jovem, esse adolescente, ele entende muito de uma forma globalizada, ele quer se comunicar com outras pessoas da mesma idade que ele, em outros lugares do mundo, e ele entende ali o futebol como uma linguagem própria de se conversar. Daí o exemplo do jogo da FIFA de soccer ser o mais vendido no mundo e também nos Estados Unidos. É a forma como um garoto de 13, 12 anos aqui nos Estados Unidos, em Boston, né, consegue jogar online com um menino da mesma idade que ele na China e outro na Austrália, e eles se comunicam, eles têm ali uma conversa em comum. Então, baseado nisso e em uma série de outros fatos, é que a gente imagina, né, e entende que a MLS vai ter um crescimento bastante relevante dali para frente. Né? E, por último, a cidade de Orlando e o trabalho que tem sido feito lá no Orlando City. Né? A gente, quando chegou em Orlando, em 2012, o Flávio tomou essa decisão e vamos fazer um investimento, a gente vai trazer o time, a gente começou a identificar um pouco o que seria uma boa estratégia para chegar no coração ali, e aí aquilo que a gente falou desde o início, né? Trabalhar um pouco a paixão daqueles moradores de Orlando. Né? E a estratégia utilizada foi de identificar que ali existia uma lacuna, uma falta de identidade do próprio morador da cidade por ela mesma. Né? Quer dizer, Orlando é a cidade mais visitada do mundo. No ano passado, inclusive, passou Nova York, tem mais de 60 milhões de visitantes. Né? Tem uma relação muito, muito próxima com o brasileiro. Então, parte da estratégia foi um pouco o que é Orlando além dos parques, né? O que é Orlando além da cidade turista. Né? E a gente tentou, naquele momento, entregar isso para aqueles moradores. E a receptividade foi muito grande. Hoje, o Orlando City é o clube que tem a maior média de receita por gate, que a gente chama de ingressos, hoje na liga. É o segundo maior em attendance, é o segundo maior em venda de merchandise, quer dizer, a gente está ali praticamente entre os três, está entre os 5 maiores em engajamento nas mídias sociais, ou seja, a gente está ali sempre entre os primeiros, seja qual for a métrica, dentro da liga, considerando, né, que a gente está falando de uma cidade do tamanho de Orlando. E a outra estratégia é fazer esse impacto de uma forma muito, muito rápida, muito, muito importante, muito incisiva, logo no início. Né? E aí passou-se a ter a necessidade de buscar o que aqui na América a gente chama de franchise player, aquela pessoa que pudesse traduzir um pouco os valores do clube e passar esses valores não só para os Estados Unidos como para o mundo. Né? E aí foi que a gente teve a felicidade de trazer esse rapaz aqui, né, para jogar com a gente. Né? Foi fácil, né? Todo convencimento. Durou uns 2 anos para a gente conseguir. Eu conheço o Kaká há uns 17 anos já.
mas durou uns 2 anos para a gente conseguir conseguir convencê-lo do que era esse projeto, né? Eu acho que um pouco do que ele vai poder contar para vocês é que esse trabalho que a gente teve que fazer de 2 anos de convencimento, que ele teve que estudar e pensar internamente como decisão de carreira, pelo fato do trabalho que foi feito por Orlando e outros clubes aqui da Liga, principalmente os clubes mais novos da Liga, e o crescimento da própria Liga, hoje esse trabalho ele é muito menor. Hoje se torna muito mais fácil, eu diria, explicar tanto para um atleta, para um investidor, para um patrocinador, o que é a Liga e principalmente o que é o Orlando City. Então, esse crescimento todo se deu em função do trabalho que foi feito na cidade, do crescimento da Liga como um todo, desse negócio que é o esporte nos Estados Unidos, com a ajuda de assets importantíssimos como o próprio Kaká. Acho que nos 10 minutos que você me pediu, foi mais ou menos isso que a gente vem fazendo, esse é o meu entendimento. Depois a gente vai, depois que o Kaká falar um pouquinho, a gente vai poder abrir aí para qualquer pergunta que possa existir. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, Ricardo, muito prazer. Bom, sou jogador profissional há 16 anos e comecei no Brasil, no São Paulo. Eu joguei no Milan, na Itália, Real Madrid, na Espanha. Ao longo desses meus anos de futebol, foram longos anos servindo a seleção também, entre eles 3 Copas do Mundo, incluindo o pentacampeonato em 2002, que foi quando eu conheci o Alexandre Leitão. E aí hoje, agora são 3 anos, essa é a minha 3ª temporada atuando no Orlando City, clube aqui dos Estados Unidos. Da mesma forma que o Alexandre desenvolve o raciocínio dele em base a uma pergunta, o meu também, e grande maioria dos meus raciocínios são baseados em perguntas. E a pergunta que eu mais respondo hoje é essa: por que os Estados Unidos e por que o Orlando City? E aí, muitas das vezes, essa resposta foi superficial. Planejamento de carreira, enfim, uma série de outros motivos que fizeram vir para cá, que também fazem parte. Mas essa pergunta também me fez refletir muito, o que realmente me trouxe para cá, para os Estados Unidos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: eu venho de um país, todos nós, né, do Brasil, onde o futebol é parte da cultura, é parte da sociedade, move economia, política, todas as áreas da nossa sociedade, o futebol está entrelaçado. E eu venho dessa cultura. Joguei na Europa, onde o futebol também faz parte dessa cultura, onde é o esporte mais popular do país, onde tem uma influência muito grande na vida das pessoas, no ânimo, no dia a dia. E todas as vezes que eu vim para os Estados Unidos, eu escutava falar que o americano não gosta do futebol. O americano não gosta do futebol, do nosso soccer, né? Eles não têm mercado para o futebol aqui nos Estados Unidos. As ligas americanas já são todas intercaladas, elas já tem calendários diferentes exatamente para o americano curtir todos os momentos, e o futebol não teria ou não tem espaço no mercado americano. Só que isso fez com que criasse em mim assim, um desafio, e aos poucos foi nascendo esse desejo de mostrar o contrário para o povo americano. E foi realmente essa a minha motivação de vir para cá. Então eu fui decidindo aos poucos que chegaria o momento um dia de jogar na Liga Americana. E, claro, aqui acredito que cada um de vocês, empreendedores ou não, cada um tem o seu produto. E acredita nele, confia nele. E o meu produto, nesse caso, é o futebol. E aí eu confio nesse produto, acredito que ele tem excelentes valores para serem transmitidos para a sociedade, para o povo, para as crianças, adolescentes, enfim. E aí foi quando eu realmente falei, estou decidido, quero jogar nos Estados Unidos e o desafio está lançado. E aí vem a segunda parte, que é decidir aonde. A princípio, a imagem é das grandes franquias, onde que são os melhores clubes, as melhores cidades para se morar, Los Angeles talvez, Nova York, são franquias com mais tradição, franquias que têm já uma história muito grande na liga de futebol americano. E aí o desejo inicial era para esses lugares.
até que o Alexandre, que eu conheço há muitos anos, e o Flávio, que eu conheci em 2014, me apresentaram a ideia e o projeto que eles tinham do Orlando City e para a cidade de Orlando. E foi aí que, ao longo desses 2 anos, a gente foi conversando, fui entendendo qual realmente eram os princípios, os valores que eles queriam transmitir, como que eles gostariam de fazer tudo isso, e até que em 2014 a gente assinou o contrato e começou, e parte dali toda a minha história com o Orlando City. E aí, minha apresentação foi durante a Copa do Mundo, em 2014, na cidade de Orlando, no centro da cidade, durante um jogo da Copa entre Estados Unidos e Bélgica. E aí, no intervalo do jogo, teve a minha apresentação no centro da cidade, assim, um lugar bem legal, lotado o lugar. E ali eu percebi que realmente o americano tinha a paixão pelo futebol, que tinha, assim, eles tinham sido picados por esse vírus aí que é apaixonante para nós e também é para eles. Só que aí na minha cabeça ficava, Copa é muito legal, para o mundo inteiro, só que de 4 em 4 anos, como alimentar o americano no dia a dia? E a paixão deles do futebol deve ser alimentada no dia a dia, tem que ser através de um clube, tem que ser através da liga, que vai gerando durante a semana toda a expectativa do jogo do final de semana e todo esse envolvimento que o clube tem, a forma de fazer parte de marketing, enfim, todas as outras áreas que envolvem o clube, para prender o americano naquilo que é esse esporte para nós tão apaixonante. Então, aí tive essa apresentação na Copa, isso em julho de 2014, depois fomos para a inauguração, para o lançamento da franquia, que foi em março de 2015, estádio completamente lotado, 63 mil pessoas, ao longo do ano, média de público de 30 mil pessoas. Hoje a Liga Americana é transmitida para mais de 180 países ao vivo durante toda a temporada. E aí essa pulguinha que tinha atrás da minha orelha realmente hoje não existe mais, de saber que realmente o americano também é apaixonado pelo futebol. Não só poucas famílias, mas ver o crescimento dessa liga. Claro, a Liga Americana tem muito que crescer, tem muitos desafios a serem alcançados, mas esse desafio inicial que eu tinha de mostrar para o americano que o futebol tem excelentes valores para serem transmitidos, realmente esse eu não tenho mais. E não é só por causa dos números. A base principal e o que me deixa mais feliz é andar por Orlando hoje e ver famílias americanas colocando os seus filhos para praticarem o futebol. Eu tenho 2 filhos e quero e desejo o melhor para os meus filhos. Então, ver as famílias americanas incentivando os americanos realmente a jogarem esse esporte, ver campos de futebol espalhados por Orlando, ver os americanos indo no estádio, lotando, participando e vivendo tudo isso, para mim é de um grande orgulho, porque são brasileiros que acreditaram, toparam o desafio e exportando realmente o que o nosso país tem de melhor. Então, nós somos um povo que, pelas dificuldades e crises do nosso país, temos essa resiliência, essa criatividade e desafios e esse desejo por mudança. Mais uma vez, acredito que a seleção brasileira é um grande exemplo disso. Depois de uma das maiores crises da história, em 2014, tiveram pessoas que acreditaram, pessoas que amaram a seleção, que amam a seleção, que aceitaram o desafio. E hoje é com grande orgulho que a gente fala que a seleção brasileira vai jogar, que a gente vai assistir, que a gente vai torcer, porque tiveram realmente pessoas que acreditaram nisso. Isso, da mesma forma, se estende para o povo brasileiro, que, ao longo de uma das maiores crises, realmente, do nosso povo, muita gente bateu no peito, falou, aqui não, aqui na minha casa não, vamos pôr ordem aqui. Empreendedores que fizeram florescer os seus talentos nos momentos de crise. Isso faz com que, realmente, nós brasileiros possamos fazer com que grandes desafios ao redor do mundo sejam vencidos, porque realmente eu acredito no nosso povo. E aí eu encerro dizendo a pergunta, né, quando as pessoas fazem isso, e aí eu falo que realmente me motivou para cá é a convicção do amor que eu tenho pelo esporte, que é isso que me gera a esperança de um futuro melhor. Obrigado. Bom, muito bem, obrigado Alexandre, obrigado Kaká. A gente vai abrir agora para perguntas.
Então, antes de eu escolher as pessoas, a gente tem um voluntário, eu queria fazer um comentário e eu queria começar com uma pergunta também. O comentário foi que a gente convidou muitas pessoas importantes para falar aqui na Brasil Conference, e é interessante, né, que quando a gente trouxe o nome do Kaká, foi um dos nomes mais populares, assim, que falaram bastante, comentaram, então realmente é uma figura, é uma pessoa que realmente ilustra e é um exemplo para a gente, e a gente está muito feliz que você veio participar aqui da Brasil Conference. E a minha pergunta é a seguinte: de todos os palestrantes que ainda vão ter, qual é o palestrante que você tem mais vontade de assistir, que você está curioso para assistir aqui na Brasil Conference? Alexandre e depois Kaká. Pô, o chefe, né? Por favor, né? Na verdade, é interessante, porque são 2 chefes que eu tenho aqui na Brasil Conference. Eu durante 10 anos, trabalhei na Ambev. Então, o Jorge Paulo certamente será uma grande palestra. E o Flávio, que é uma pessoa que tem um dom muito bom com a palavra também. Eu sei mais ou menos o que ele vai falar já, então não percam. Spoiler. Né? Bom, Vini, obrigado mais uma vez pelo convite. A princípio eu queria vir só para assistir mesmo as palestras, quando eu pedi para vir, porque o meu interesse era em ver a palestra do Flávio, e aí foi quando eles me convidaram para ser um dos palestrantes também, e aí o convite se estendeu a todos nós aqui, e então é com grande alegria, porque não é uma coisa comum para mim é muito mais fácil entrar em campo e jogar bola do que vir aqui e ter que falar, mas é uma experiência nova e muito bom. Então, amanhã, presença garantida na palestra do Flávio, e outra palestra que eu gostaria muito de escutar é a do Moro, que vai ser amanhã à tarde também, então essa é uma outra que eu vou estar presente. Muito bom, muito bom. Flávio está ali, hein, orgulhoso, feliz da vida. Muito bem, ali no meio, microfone, você pode levantar e falar o seu nome e fazer a sua pergunta? Sim. Oi, boa tarde, meu nome é Thiago, e a minha pergunta é mais sobre o aspecto financeiro do futebol. O futebol brasileiro está em crise, a maioria dos clubes estão endividados, e a oportunidade de vir para os Estados Unidos e realmente fazer do futebol um negócio está crescendo muito nos dias. E eu queria saber se vocês acham que o futebol brasileiro deveria ser privatizado. Essa é a minha pergunta. Olha, essa pergunta ela é recorrente, e a minha resposta é que são modelos muito diferentes. É complicado a gente acabar aqui dando... Assim, eu particularmente gosto do modelo americano, de olhar o esporte como uma entidade única, onde os clubes são donos da liga e eles tomam as decisões e a respeito do futuro daquela liga, onde o princípio básico é de um crescimento sustentável, onde você precisa gerar as receitas para que você possa enfim, fazer as despesas. Parece meio óbvio, mas é como o nosso negócio é gerido, e é por isso que eu estou aqui, é nisso que eu acredito. Agora, olhando para o Brasil, é um pouco mais complicado. Existe ali um clube centenário com uma história muito grande, são associações que você não... Existe aí uma dificuldade, inclusive jurídica, para se transformar em SAs ou em empresas, para que elas possam ter donos, e a partir daí esses donos, eles se juntando, possam ali desenvolver uma liga que tem alguma coisa parecida com o modelo daqui. Eu acho que o Brasil não precisa imitar um modelo, ele precisa achar o seu próprio modelo, um modelo que possa refletir um crescimento sustentável. Eu acho que é isso que as pessoas do mundo do esporte e do futebol nos Estados Unidos no Brasil precisam sentar, pensar e discutir, para que um asset tão importante para o nosso país não precise viver na situação que hoje se encontra. Última pergunta e a gente já encerra o painel. Aqui, se você com o microfone, pode ser aqui. Meu nome também é Thiago, eu sou de San Diego, na Califórnia, já moro aqui há 13 anos, trabalho na área financeira lá. E sendo de San Diego, e brasileiro, apaixonado por futebol, influência mexicana, influência latina em San Diego, eu queria saber um pouco dos planos de expansão que vocês têm, talvez de
entrar na Califórnia, entrar do lado lá do LA Galaxy, fazer alguma coisa lá por perto, e se tem algum plano de expansão da liga? Olha, Thiago, eu posso dizer que hoje San Diego é uma das cidades que apresentou um bid para comprar para um time de expansão. Aí uma opinião muito pessoal minha, eu acho que ali tem um mercado interessante, até o fato dos Chargers terem saído de San Diego abre ali uma lacuna importante dentro do esporte na cidade. Quer dizer, existe uma série de situações que são observadas, né, que a Liga observa no seu processo de expansão. É um processo longo, a gente passou por ele. Você precisa ter um estádio construído em downtown, você tem que provar que você tem um mercado de futebol, você tem que ter sócios que possam suportar aquele investimento. Tem ali um caminho para ser perseguido, mas o que eu posso dizer é que eu sei que San Diego tá nessa disputa, está nesse processo, e vamos ver se dá certo. Eu adoraria jogar lá em San Diego, na Califórnia. Bom, pessoal, obrigado, Alexandre Leitão e Kaká.